Opa, fala chefe, beleza? Bom, bem-vindos a mais um episódio do Traço de Vista, esse podcast feito especialmente e exclusivamente para emos do século XXI. Eu sou seu host, Felipe Newton, e bom, vamos embarcar em mais um episódio aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Felipe Newton. Antes de mais nada, eu queria só dizer pra vocês, né, não sei, talvez a minha voz esteja um pouquinho mais grave do que o normal, e aí, só pra fazer essa introduçãozinha, é porque agora são 4h27 da manhã de um sábado, e a minha ansiedade resolveu atacar, e eu acabei tendo insônia. Eu dormi, acordei, era por volta de umas 3h10, mais ou menos. E aí eu fiz a borrada, não sei, de entrar no YouTube e começar a ver algumas coisas. E aí eu entrei num vídeo que era do tema de uma série que eu queria muito fazer um episódio, mas ia deixar um pouquinho mais pra frente. E aí, depois desse vídeo, a minha mente ficou extremamente acesa, assim. Eu falei, caralho, eu preciso levantar, sentar ali, gravar um episódio pra acalmar a cabeça. Então, vamos lá. É isso. Hoje o fio condutor do episódio vai ser How I Met Your Mother. Como que foi que começou a minha relação com essa série, cara? Foi na época da escola, em meados... se eu não me engano foi no próprio terceiro ano, então meados de 2015, quando eu tinha 17. E... bom... eu tinha um círculo de amigos que ficavam conversando sobre essa série. E todos eles falavam pra mim, mano, você precisa assistir esse bagulho, é uma das melhores coisas já inventadas. E eu fiquei relutante por um tempo, assim, porque eu sou uma pessoa meio difícil de embarcar em série, saca? É foda que, tipo assim, quando eu embarco real. E aí eu fico assistindo esse bagulho sem parar, assim. Claro que, tipo, não sem parar num dia, mas é tipo... eu só consigo assistir aquilo dali pra frente, tá ligado? Eu agora embarquei em The Office e eu não consigo assistir outra série, além de Mandalorian, obviamente. Mas eu não consigo ver outra série, tipo, cara, eu ainda preciso assistir The Last of Us, a série, eu ainda preciso assistir Breaking Bad, que é outra série que eu nunca assisti, mas eu só vou fazer isso quando eu terminar The Office. Então eu tenho essa... eu não sei, eu tenho essa relação com as coisas que eu começo a assistir, tá ligado? Eu preciso terminar. E aí, os meus amigos ficavam falando pra mim assistir How I Met Your Mother, e eu falei, tá bom, mano, eu vou ver, vai. E um dia eu assisti e eu não parei. Foram uma das coisas mais maravilhosas que eu já assisti realmente. E bom, trazendo um pouquinho de dados e nerdices pra vocês aqui, How I Met Your Mother é uma sitcom americana. Sitcoms são aquelas séries... como que eu poderia categorizar uma sitcom, cara? Uma ótima pergunta. Eu não sei categorizar uma sitcom. Mas eu acredito que seriam séries que mostram uma história linear, mas que englobam um dia a dia de um certo personagem. Não sei. Eu vou deixar assim, mas eu não sei a real definição de sitcom. Ai, meu nariz tá meio zoado, então... enfim. Só queria deixar isso claro, porque em alguns momentos eu posso espirrar aqui. Tá. Bom, ela é uma sitcom, era, né? Ou é, enfim, da CBS. Ela foi criada por Cart Bass e Craig Thomas. O primeiro episódio estreou no dia 19 de setembro de 2005 e o último episódio foi transmitido no dia 31 de março de 2014. Bom, é uma série que tem 9 temporadas, e aí, explanando aqui um pouquinho pra vocês, ela conta a história do Ted Mosby, junto com seus amigos Lily Aldrey, Marshall Eriksen, Barney Stinson e... caraca, como é o nome da
Robin Scherbatsky. E é o Ted, em 2030, contando para os filhos dele a história de How I Met Your Mother, como eu conheci a sua mãe. E aí vai passando por vários acontecimentos, 9 temporadas de série. E bom, eu poderia contar pra vocês a respeito de toda a série, de todos os desdobramentos. Eu acho que eu posso fazer isso em algum episódio, mas não seria o intuito deste daqui, a qual vocês estão ouvindo. Porque esse episódio eu queria muito, muito falar a respeito do melhor personagem da série, que é o Barney. Em vários momentos eu reluto, assim, qual que é o meu personagem favorito, porque cada personagem tem a sua essência e tem o seu background ali que faz com que você se conecte, eu acho, sabe? Pelo menos que me conecta. Por exemplo, tem a Lily, com a questão dela em artes e viver de pintura e, enfim, todo esse rolê que ela acaba passando depois. E, bom, eu me identifico com isso. É um sonho, é uma vontade de viver dessa arte também. Ou, sei lá, o Marshall, ele sendo esse cara extremamente alto e com a aparência, a casca dele ser esse cara mais bruto e... Mas na verdade por dentro ele é tipo, mano, um crianção e tal. Eu me identifico nisso também. Quem me olha por fora, assim, vê eu de cara fechada e fala, puta que pariu. Esse moleque vai querer sair no murro comigo. E aí é só eu abrir a boca e a pessoa fala, tipo, que porra é essa? Ou a questão do Ted com mulheres. Dele ser meio o que chamam de gado hoje em dia, né? Bom, eu me identifico pra caralho disso. Mas eu queria muito falar sobre o Barney, porque também o vídeo que eu assisti do canal Victor... Peraí, eu anotei aqui. Victor Vaz, ele é um psicólogo que fala sobre a psicologia dos personagens no canal dele. Eu não conhecia, eu acabei de conhecer. E já me inscrevi, ativei o sininho lá, porque eu achei maravilhoso. E eu vi que ele fez um episódio sobre o Darth Vader. E eu, caralho, eu quero muito ver. E, certo. E ele fez o vídeo sobre o Barney, meio que falando um pouco sobre a psicologia do personagem e sobre o Barney dentro da história, a sua evolução, saca? E isso me fez pensar bastante a respeito do personagem, a qual eu queria debater com vocês aqui um pouquinho. O Barney, ele é esse personagem mais mulherengo, né, na série. E é aquele cara com bordões, é aquele cara com frases prontas, é o cara que tá sempre utilizando ternos. E é esse cara que, à primeira vista, você acha que ele é um canalha, velho. Você fala, tipo, puta, mano, Barney é um canalha. Ele se aproveita muito da fragilidade das mulheres pra se sair bem. E sim, isso é um traço canalha da sua personalidade ali e não tem como passar pano. Mas a partir do momento que você acaba conhecendo o Barney mais na essência dele, você acaba adentrando um pouco mais nele, você acaba percebendo que ele é muito mais do que os olhos podem ver. Frase do Optimus Prime no primeiro Transformers. Você vê que o Barney, na verdade, ele é muito do próprio Darth Vader, e é uma coisa que o Victor Vaz diz isso no canal dele. E me fez uma clareada muito grande, assim, de enriquecer porque que eu gosto tanto do Darth Vader como personagem. E agora porque eu gosto tanto do Barney como personagem. Porque ambos possuem características muito semelhantes ali, saca? O Barney, ele... Por exemplo, né? O Barney, ele utiliza
os ternos, né? Ternos pretos, bem alinhados, né? Até o Victor fala isso, bem alinhados, definidos, certinhos no seu corpo. Assim como se fosse uma armadura, como se fosse a roupa do próprio Darth Vader, que é a sua marca principal. E é uma das principais coisas, uma das coisas que mais chamam a atenção e me chamou a atenção antes de eu realmente gostar do personagem, pelo personagem e não pelas suas características. Aquilo é uma armadura, cara. Aquilo é basicamente uma proteção do Barney não mostrar quem ele é de verdade. Assim como Darth Vader, né? Obviamente que se você for ver a história do Star Wars, você acaba descobrindo o porquê que o Darth Vader usa aquela roupa extremamente foda. E além de sim ter esse impacto visual e nas pessoas que estão ali dentro do filme, né, no caso do Star Wars, ou de séries e livros e tudo mais, causar esse impacto de gerar um certo medo e essa certa imponência que ele tenta gerar sobre, o Barney é a mesma coisa, cara. Mas embaixo do terno você acaba descobrindo que o Barney é uma pessoa extremamente sensível. Ele é esse personagem que tá ali com todo mundo. E mais uma vez citando o Victor, ele fala isso no canal dele, e é uma coisa que eu não tinha percebido. Tem um episódio em específico, que eu não me lembro o nome, nem o número do episódio, mas que eu não lembro, algum certo personagem acaba ficando de ressaca, e eles acabam lembrando, né, dos momentos em que o Barney curou a ressaca deles com um suco, entre aspas, milagroso. Parece um suco Detox verde e tudo mais. E eles falam que depois daquele suco, eles sempre se sentem bem. E eles meio que tentam entender o porquê disso. E eles chegam no final à conclusão de que, na verdade, não é o suco que os deixam bem. É o Barney. Porque enquanto eles estão tomando suco, o Barney tá ali ouvindo eles. O porquê que eles beberam na noite anterior. O que os levaram a fazer aquilo. Quais são os desdobramentos daquela ação. Então Barney é realmente o amigo mais próximo que eles possuem ali na série. Todos eles. E isso me deixa um pouco chateado em afirmar Marshall, se você ouvir esse episódio. Sim, cara, o Barney é realmente o melhor amigo do Ted. Assim como ele é o melhor amigo da Lily, da Robin e seu. O Barney, ele tá ali por todo mundo, cara. Mas ele foi brutalmente tão machucado, sentimentalmente falando, que ele precisou criar essa casca pra conseguir continuar, tá ligado? Assim como o Darth Vader. O Anakin Skywalker, ele amou tanto a Padmé e se frustrou tanto com os caminhos que os Jedi seguem de segurar o amor ali, de não poder se entregar pra esse sentimento, que ele se machucou, e não só sentimentalmente nesse caso, né? Ele se machucou em todos os âmbitos, cara. E ele recorreu a se tornar essa pessoa ruim apenas para conseguir suprir toda essa, entre aspas, carência que ele precisava. E aí eu entendi o porquê que eu gosto tanto desses dois personagens, saca? Talvez é identificação, cara. O Anakin e o Barney, eles já se entregaram muito por alguém ou por alguma causa e acabaram se estatelando no chão, batendo de cara com um muro feito de chapisco, sabe? Aqueles que machucam mais quando você acaba ralando e tal. E eles precisaram se desenvolver ou desenvolver essa outra personalidade para que isso não voltasse a acontecer. E mais ou menos, e basicamente eu acho que o meu gosto por esses dois personagens é que talvez eu queria ser um pouco como eles, desenvolver essa outra personalidade mais durona e que não demonstra sentimentos e só, sei lá, age por si próprio, enfim.
Mas eu sei que não é o certo, cara. Porque, no final das contas, tanto o Barney quanto o Darth Vader, eles tiveram uma redenção sobre suas histórias. Eles mesmos perceberam que aquela forma de agir, não era certa, porque eles não estavam curando um machucado que estava ali dentro, tá ligado? O Darth Vader, ele consegue se redimir sendo o Jedi do Retorno de Jedi. Não sei se você sabia disso, mas o episódio 6 se chama O Retorno de Jedi, e não por conta do Luke, mas é por conta do Anakin, porque ele retorna do lado sombrio. Ele faz um último sacrifício ali para salvar o seu filho e se junta com a força no final. E o Barney, no último episódio, dando spoiler pra vocês ou não, não sei. Não vou dar spoiler, vou passar aqui, tentar passar por fora desse spoiler, porque é uma série que vale muito a pena de vocês assistirem. Ele acaba percebendo que ele merece o amor, mas não da forma como a gente imagina. Ele merece se entregar a uma mulher, mas não da forma que a gente imagina. O Barney, ele foge durante toda a série de se entregar a alguém. Acaba se entregando em algum momento. Em alguns momentos, né? Vou botar aqui. E se frustra novamente. Até que chega o último episódio e mostra pra ele que não, cara. Todas as frustrações levaram ele pra um único caminho, que era se entregar pra mulher certa. E mais uma vez, não a mulher que você imagina que ele vai se entregar. Então, vai lá e assiste a série. Bom, eu precisava dormir, cara. E eu agora entrei nesse embate filosófico de começar a entender o porquê que eu gostava desses personagens. E eu começo a entender um pouquinho mais. Eu lembro que uma das minhas primeiras consultas com a Ju, com a minha psicóloga, a gente conversou sobre personagens. E ela começou a me perguntar personagens que eu gostava. E eu comecei a falar: Darth Vader, Batman, Deadpool, Homem-Aranha. E a gente conversou e chegamos nesse ponto de todos os personagens que eu gostava, que eu gosto, usam máscara pra esconder alguma coisa ali dentro. E eu até então não tinha entendido o que eu queria tanto esconder, assim. Por que me fascinavam esses personagens que escondem alguma coisa. Aliás, né, tipo, pelo menos personagens de história de quadrinhos, a maioria deles se privam, né, a sua identidade por motivos óbvios, enfim, mas os outros personagens, por que me chama a atenção personagens mais obscuros e machucados, eu acho. É porque me dá essa identificação de me sentir um pouco Darth Vader da vida, sabe? Mas eu adianto pra vocês que não tem como a gente fugir de todas as frustrações da nossa vida. Infelizmente, não tem como. Eu queria conseguir. Acho que todo mundo que tá ouvindo gostaria de conseguir, mas não dá certo. E ao invés da gente fazer como o Barney, o Darth Vader, e colocar um... O Darth Vader não tinha escolha, né? Então tira o Darth Vader dessa. Mas ao invés da gente fazer igual o Barney e colocar um terno e guardar tudo aquilo ali dentro, a gente precisa tirar esse terno e olhar para os nossos machucados e cuidar deles. É isso que a Ju sempre me fala. De olhar para uma ferida, em vez de colocar um band-aid ali e esquecer dela. E na hora de tirar o band-aid, você tirar a casca, machucar novamente, ela abrir e voltar toda a dor. A gente precisa cuidar do jeito certo. Deixar ela respirar, ir ali olhar, passar um algodãozinho com algum remédio, fazer a asepsia do lugar. E aos poucos, deixando aquilo curar.
Porque uma hora ou outra, você vai passar a mão, não vai doer. Você vai ver ali, vai ter uma cicatriz, mas, novamente, que não dói. Aquela cicatriz só vai te lembrar que você passou por aquilo. E essa é a palavra. Passou. E ainda dizem que séries, filmes, quadrinhos são perca de tempo. Será que são mesmo? Bom, esse foi o episódio do Traço de Vista. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar entre seus amigos. Se você está ouvindo pelo YouTube, não esquece que aí no comentário fixado vão estar todas as referências que eu utilizei. O canal do Vitor é Vitor Vaz, né? Deixa eu ver novamente aqui só para não falar bosta. Isso, Vitor Vaz. Vai estar aí embaixo, por favor, se inscreve lá, assiste o vídeo desse cara. Eu tô ansiosíssimo para assistir o Darth Vader, mas eu vou tentar dormir antes de fazer isso. E com certeza eu vou vir aqui, voltar e fazer um episódio somente falando sobre a história do Anakin e o quanto esse personagem significa pra mim e tal. Assim como eu fiz aqui com o do Barney. Bom, é isso. Vou assoar o nariz. Não precisa me lembrar, vou assoar o nariz agora. Gente, mais uma vez é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fique com o vento. E a gente se vê. Tchau.